Boa noite. Opinião em Debate desta noite tem como tema a importância e o papel do Ministério Público na sociedade brasileira. Para discutir este assunto, que é muito importante para todos nós, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Ailton Benedito Souza, ele é procurador da República e procurador regional dos direitos do cidadão. O Dr. Fernando Krebs, promotor de justiça, de defesa do patrimônio público e combate à corrupção. E o Dr. Walter Siqueira, que é especialista em direito processual civil e direito tributário. E o Dr. Rodrigo Lustosa Victor, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB, representando esta noite a diretoria da OAB nesta análise. Bom, os nossos telefones vão estar aí sempre na telinha, coloque aí 3201-7688 e 3201-7708. Eu quero começar aqui com o Dr. Ailton. Estava brincando, falando do Dr. Ailton nos bastidores, e tem gente que pensa que o Ministério Público tem que resolver tudo. Meu caseiro falou, está chovendo pouco, esse Ministério Público não faz nada, entendeu? Brincadeira, exagerando, para dizer que muita gente, as pessoas esperam muito do Ministério Público e às vezes se frustram com algumas coisas que não são resolvidas ou não vão a termo em contento. Doutor Ailton, o que precisa ser explicado? Quais são as atribuições e dificuldades do Ministério Público, assim, em linhas gerais? Boa noite, Rosenval, boa noite aos telespectadores. Na verdade, de forma bastante singela, pode-se dizer para a sociedade que o Ministério Público atua quando os outros falham. O Ministério Público atua, por exemplo, na tutela do direito do cidadão, quando o governo federal, quando o governo do estado, quando o governo municipal falham na prestação de serviços públicos. Uhum. Então, o Ministério Público não tem, de acordo com a Constituição, com a legislação em vigor, não tem a capacidade, não tem o poder de agir, substituindo, de fazer aquilo que os outros não fizeram, de fazer aquilo que os governos deveriam fazer e não fizeram. Quando o Ministério Público atua muitas das vezes em regra, de forma indireta, no sentido de constranger, de obrigar que esses que falharam cumpram as suas obrigações. Cito um exemplo que acontece cotidianamente aqui em Goiás, por exemplo, as falhas que ocorrem no Sistema Único de Saúde. Evidentemente que quem tem o poder de gerir o sistema, de fazê-lo funcionar, e quem deve fazê-lo funcionar, são o governo federal, o governo do estado e o governo municipal. Quando o serviço não funciona, não é o Ministério Público que deve ser cobrado prioritariamente. Quem deve ser cobrado prioritariamente são aqueles que foram eleitos pelo povo para gerir o sistema e não gerem de forma adequada. Quando eles falham, o Ministério Público atua, mas o Ministério Público não vai lá prover o serviço, prestar o serviço diretamente. Então, em linhas gerais, é preciso ter sempre em mente que o Ministério Público atua quando os outros falharam. E entre o Ministério Público atuar e os outros falharam, resolver o problema, a sociedade deve exercer o direito de cobrar daqueles que a sociedade elegeu para gerir, para solucionar, para prestar os serviços públicos. Ok. Doutor Fernando Krebs, o senhor que faz aí também o combate à corrupção, evidentemente que a gente fica vendo com uma certa tristeza, um misto de tristeza e satisfação, esse caso emblemático que todo mundo está acompanhando aí da Petrobras, onde os níveis de corrupção atingiram cifras estratosféricas, bilhão. Né? Se perguntar para a pessoa assim, de ponto, quanto zero tem 1 bilhão, acho que muita gente começa não sei, espera um pouquinho, deixa eu escrever aqui, né? Agora, eu pergunto ao senhor, essas coisas que estão sendo levantadas na Petrobras, será que aqui, em uma escala menor, esse estilo de corrupção não tem sido feito, não é uma coisa assim piramidal, é feito lá de um jeito e vai aqui para a base? O que está faltando ou não é feito aqui no andar de baixo, né? Só na cobertura? Ou o Ministério Público não está investigando a contento, não tem condições para isso? O senhor poderia elaborar um pouco para responder claro, isso? Claro, perfeitamente. Complementando, inclusive, o que o Ailton estava falando, né? O Ministério Público defende o interesse público, o interesse da sociedade. Ele é uma espécie de advogado da sociedade. E ele atua tanto judicial quanto extrajudicialmente. Judicialmente nos processos em que há interesse público. Que processos são esses? Processos criminais
Então, a persecução criminal, ou seja, processar as pessoas no lugar das vítimas, desde um homicídio a um crime de corrupção, né, ativa, passiva, peculato, enfim, quem defende o interesse da sociedade é o Ministério Público. E o Ministério Público, ele pode também investigar, não é? Não só a polícia o faz, o Ministério Público pode e deve fazê-lo. Sobretudo quando a polícia falha e não o faz. Desculpe cortar um pouquinho, mas parece que havia uma tentativa de impedir o Ministério Público de investigar. Exato. Né? Não foi a tempo, né? Foi derrotada, né? Foi que derrotada. era que é a PEC 37, que queria impedir o Ministério Público de investigar, deixar só as polícias investigando, o contrário do que ocorre no resto do mundo. E respondendo à sua pergunta, que o Ministério Público atua nos escalões de baixo até os de cima, né? Então, se faz a persecução criminal tradicional, né? Que, via de regra, é a pequena criminalidade, a microcriminalidade, o furto, né? O assalto, que é o roubo, enfim, né? A extorsão, até a macrocriminalidade, né? Que são as organizações criminosas, né? O combate ao crime organizado, ao crime do colarinho branco, né? Esse caso do Mensalão e da Petrobras são bem exemplificativos disso, né? Ou seja, ao contrário do que historicamente se fazia, né? Onde o aparelho repressivo do Estado e o Ministério Público atuava basicamente só na esfera dos 3 P's, né? Ou seja, no escalão de baixo, hoje se atinge o escalão de cima. E daí porque a revolta, né? E a reação não só na PEC 37, como nós estamos vendo agora, a propósito de PEC do Fernando Collor de Mello, né, que foi cassado em processo de impeachment, né, que ficou seus direitos políticos suspensos durante muito tempo. Né. Estamos vendo aí o próprio presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, né, querendo retalhar o Procurador-Geral da República. Quer dizer, só no Brasil onde o investigado quer colocar o investigador no banco dos réus. Quer dizer, uma coisa que não existe. Lembrando que Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Fernando Collor. Sim, perfeitamente. Bom, doutor Walter Siqueira, sob o ponto de vista dos advogados, eu trouxe aqui um advogado muito atuante, que é o Dr. Walter Siqueira, o Ministério Público é visto com que ótica que os advogados enxergam o trabalho do Ministério Público. Uma vez, um grande advogado, que eu não vou citar o nome dele aqui, por uma questão de ética, disse o seguinte: essa lua de mel da sociedade com o Ministério Público vai durar pouco. E eu não sei por que ele disse isso, mas há essa conotação. Como que os advogados enxergam o Ministério Público? Eu não trabalho na esfera criminal em que há um embate tão grande entre o Ministério Público e o advogado na defesa, né, dos interesses do cliente do advogado, ou, enfim, da possível condenação do réu, como o Dr. Fernando Krebs falou aqui com propriedade. Mas na esfera civil, o que acontece muito são algumas ações civis públicas em que o Ministério Público tenta ressarcir o erário de valores, enfim. Mas, e aí pode haver um lado o advogado, outro lado o Ministério Público. Mas, da minha visão pessoal, eu me coloco mais como um cidadão comum. E o cidadão comum hoje no Brasil, hoje especificamente, ele é aquele muito carente de alguém que o defenda de todas as formas. Alguém que tenha o poder legal de fazer alguma coisa que ele às vezes não consegue fazer. Por série de limitações. Não estou dizendo o cidadão organizado em instituições, enfim, de representação. Então, vê o Ministério Público como essa tábua de salvação, estamos um pouco náufragos mesmo, como uma tábua de salvação, e jogando, acredito até, que mais responsabilidade sobre eles, até por uma falta de informação. O brasileiro, grosso modo, não sabe os poderes que existem, né, que se pode ser exercido pelo Ministério Público, ou seja, por alguma entidade de classe como a OAB, e às vezes cobra aquilo que não existe, como cobra de um juiz um rigor que a lei não lhe dá. Então, eu particularmente vejo, não vejo uma rivalidade, se a sua pergunta tinha um pouco desse viés entre advogado e Ministério Público, de forma alguma, pelo menos não na esfera civil, tributária, onde eu atuo, mas, e muito mais, vejo agora o Ministério Público como uma esperança para que alguma coisa possa ser feita. E se a gente for ver na história, tudo que foi feito nesse país, o Ministério Público começou a investigar. Seja na esfera federal, nos estados, ele começou a investigar. Sempre vem dali. Lógico que nós temos aí a Polícia Federal, tem a Polícia Estadual, que também ajuda na investigação, mas grande parte dos grandes acontecimentos desse país, o Ministério Público esteve junto. Ok.
Bom, doutor Rodrigo Lustosa Victor, a OAB, aqui o doutor Fernando Krebs citou o que eu classifico assim, na ausência de outra palavra que não sou um especialista na área, como uma aberração, porque eu acho uma aberração um deputado, um senador, tentar emparedar o Janot, e sendo que ele está investigado, não, então eu vou intimidar, porque isso é um processo de intimidação, né? Eu não vejo a OAB, por exemplo, que se posiciona muito em diversos aspectos, eu não vi nenhum posicionamento da OAB em defesa do Janot, que é o Procurador-Geral da República, não é isso? Exatamente. Em defesa do Procurador-Geral da República. Porque isso é porque a OAB não enxerga o procurador como parte do escopo da atividade jurídica? Bem pelo contrário. A OAB enxerga o Ministério Público como uma entidade essencial à nação. É pela independência do Ministério Público, pela preservação das prerrogativas da instituição, mas o que nem sempre se entende, o que as pessoas nem sempre entendem, né, aqueles que nos assistem, é que os debates, eles existem e as suposições existem dentro das trincheiras processuais. E é preciso que elas existam. Tão importante quanto ter um Estado persecutor penal, um Estado legitimado à persecução penal forte, é ter bem estruturado o Estado, defesa. E nós não temos, no âmbito do Estado de Goiás, por exemplo. Veja a nossa deficiência, veja a deficiência da nossa Defensoria Pública. Então, muito se diz do Ministério Público, e é preciso mesmo que seja dito, mas é preciso compreender não essa rivalidade, mas um jogo de forças e um combate que faz parte de um contexto constitucional necessário para toda a sociedade. Ok. Bom, os telespectadores devem ter percebido aqui, esse primeiro bloco a gente introduz o assunto, os nossos telefones estão aí, eu mesmo tenho várias indagações a serem feitas, nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema a importância e o papel do Ministério Público na sociedade brasileira. No próximo programa, nós vamos discutir a polêmica do beijo gay, um assunto controverso e interessante. E eu quero lembrar aos telespectadores que os produtos da Odorata foram testados segundo os exigentes padrões internacionais e é uma linha de cosméticos com certeza de irretocável qualidade, numa ampla linha disponível às mulheres e aos homens. Odorata Cosméticos, o padrão internacional a seu alcance. Seja uma consultora Odorata. Para maiores informações, 0800 606 1314. Nesses tempos bicudos que você quer aumentar seu orçamento, é só procurar lá a Odorata. Bom, aqui tem várias participações que chegaram. Deixa eu pegar aqui. O Isaías Lucas de Séries. Primeiro, quero parabenizar o programa e o doutor Fernando Krebs. Doutor Fernando, qual foi o político que o senhor mais teve que acionar na justiça? Olha a dúvida aqui do Isaías Lucas. Então tá, vamos ver se o doutor Fernando tem essa memória aí. Qual foi o campeão aí do PROCON do Ministério Público? Tem alguém aí que foi mais que o Jones? Não? Eu prefiro dizer... saindo assim mineiramente, que a gente já acionou de todos os partidos políticos, né? Né? E não temos assim nenhuma preferência quase sexual, né, por nenhum deles. Nós não temos nenhum Maluf aqui, não. Numericamente a gente tenha processado mais alguém assim, mas não isso é irrelevante assim. O importante é o pau que bate em Chico bate em Francisco. Sim. Não tem tratamento diferenciado.
Mas eu acho que a dúvida dele, talvez seja assim, numérica, não faz muita diferença, né? Em São Paulo, eu acho que o Maluf foi o campeão ali. Você acredita que o Maluf está comportado, agora não está mais nem naquela lista do HSBC e ele disse, da Suíça? E ele disse na televisão, tá vendo? Mentira, mentira. Eu gostava muito quando o Maluf falava assim, mentira, mentira, colocaram dinheiro na minha conta da Suíça para me prejudicar. E eu falei, eu queria tanto ser prejudicado assim. Falei, pode, me prejudica. Eu dou o número da minha conta no HSBC. Mas nesse caso do Petrolão, pegaram mais da metade do PPI e ele não está. Pois é, que coisa, né? Puxa. Mas ele aposentou também, né? Ele deu tempo também, né? Quando até um macaco fazendo uma coisa repetidamente, igual eu faço, você faz um bom jornalismo, claro, com mais de 40 anos fazendo, até um macaco aprende a fazer. Eu acho que o Maluf aprendeu a roubar. Ele não se deixa pegar mais, né? Coitado do Maluf. Todo mundo fala mal dele. Coitado dele, nada, não sei. Bom, a Maria de Fátima, do setor Pedro, eu tenho uma ação revisional há mais de um ano na Justiça e nunca resolve essa situação. O Ministério Público pode me ajudar? Eu aproveito a pergunta dela aqui, doutor Ailton, para dizer o seguinte, em que casos que o Ministério Público pode ou não ajudar? Porque eu não sei se isso fica muito claro, está bem claro para a sociedade, né? Onde começa e termina ali o papel do Ministério Público. Bem, é preciso ter em mente que o Ministério Público tem papel bem delimitado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Nesse sentido, o papel fundamental de atuação do Ministério Público é na tutela dos direitos, né, dos interesses da sociedade, em sentido coletivo, em sentido amplo. Ou seja, quando há algum sentido de ameaça, de violação efetiva de direitos da sociedade, de um grupo de pessoas, né, é o caso de atuação do Ministério Público, né, seja o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público do Trabalho. Quando se trata de relações em que se demandam e se litigam pessoas individualmente, uma pessoa em face de outra pessoa ou uma pessoa em face do Estado, é uma relação essencialmente bilateral em que não há intervenção do Ministério Público em regra. A intervenção do Ministério Público se dá em caráter excepcional quando está em voga interesses de pessoas incapazes, por exemplo, uma criança, um adolescente, pessoas que não têm condições de agir por conta própria na justiça, por exemplo. Na tutela do direito individual, e aí a telespectadora mencionou que ela tem uma ação revisional, por exemplo, nesse caso, tipicamente, é um litígio de direito individual, em que não há intervenção do Ministério Público. Nesses casos, a pessoa deve ser assistida ou por um advogado constituído, e se não tiver condições de constituir um advogado, de custear a despesa de um advogado, por intermédio da Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública da União ou da Defensoria Pública do Estado. É certo, então, eu preciso sempre frisar, o Ministério Público não é uma instituição que é uma panaceia para intervir em todo tipo de demanda, em todo tipo de causa, em todo tipo de interesse. É sempre necessário demarcar a existência de uma ameaça ou de uma lesão a interesse da sociedade como um todo, de um grupo social de forma relevante. Nesse caso aqui da telespectadora, você procura uma pessoa como o Dr. Walter Siqueira ou o Dr. Rodrigo Lustosa, que são advogados, ou você vai ter, se não tiver condições, procurar a Defensoria Pública, que o Dr. Rodrigo Lustosa diz que está combalida, me parece que está mesmo com falta de pessoal, né? O Alfredo aqui mandou pelo Twitter, não tem o setor. Quero parabenizar o promotor Krebs pela grandiosa vitória dele hoje no Supremo Tribunal Federal. Está vendo, doutor Krebs? O senhor está com um fã-clube aqui. Hoje é o dia do doutor Krebs. Que está se referindo ao fato de que, provavelmente, né, que o programa que foi elaborado pelo Estado, do SINV, né? Os policiais temporários. Foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é o que ela está se referindo. Posso até aproveitar o ensejo e fazer um esclarecimento? Por exemplo, esta ação que corre no Supremo Tribunal Federal, que levou à declaração de inconstitucionalidade desta lei estadual. Houve uma representação ao Procurador-Geral da República, que lá, quem atua no Supremo em nome do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República e só. O Procurador-Geral da República acolheu esta representação e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, que agora, hoje, foi julgada procedente, consequentemente, a lei estadual de Goiás, que criou este programa, é inconstitucional de acordo com a decisão do Supremo. Porque, muito embora, às vezes, a gente percebe claramente que o Supremo Tribunal Federal
sai um pouco dessa lógica de que ali é um fórum para discutir coisas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a função principal do Supremo Tribunal Federal teria que ser essa, né? Essa, na verdade, É a função dele. função prioritária do Supremo Prioritário Tribunal dele. Federal. O Supremo Tribunal tem outras competências, mas o foco prioritário, de acordo com a Constituição, é zelar pela constitucionalidade das leis, das normas que são colocadas no ordenamento jurídico e, eventualmente, julgar algum tipo de agente público, por exemplo, o presidente da República, no caso de cometimento de crime. O presidente da República é julgado no Supremo Tribunal Federal. Deputados federais, senadores também, em caso de crime, são julgados no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, uma corte que ela tem algumas outras competências, mas, sobretudo, o papel dela fundamental é zelar pela Constituição. Muito rapidamente, devido à curiosidade, às vezes até um pouco primária, mas assim, o presidente da República, eu não sei onde eu li isso, ele pode ser julgado enquanto está no cargo? Bem, de acordo com o entendimento até esposado pelo Procurador-Geral da República recentemente, o presidente da República, durante o tempo que ele está no cargo, ele não pode ser responsabilizado por nenhum ato que não tenha relação com o exercício do mandato. Nenhum ato. Nenhum ato. Se ele tiver cometido um crime anterior ao exercício do mandato, ele não poderá ser responsabilizado no curso do mandato. Só depois que terminar o mandato, que por esse crime que não tem relação com o mandato, ele poderá ser processado. Ainda muito rapidamente, pode ser uma curiosidade mundana. Vamos supor que a Dilma surta e fica com raiva do empregado doméstico, ela dá uma paulada na cabeça dela. E aí ela cometeu um crime, né? E ela é presidente da República. Não poderá ser julgada. Nesta hipótese, muito absurda, né? Não nessa hipótese que você especula, mas seguramente não acontece, não acontecerá. Não acontecerá, tomara que não, né? A realidade é que esse fato não teria relação com o exercício do mandato. Portanto, no exercício do mandato, por ele, o presidente da República não poderia ser responsabilizado do curso do mandato. Somente depois do término do mandato que ele pode ser processado por este fato. É uma coisa que é difícil a gente, que a pessoa comum entender isso. É interessante essa explicação. Não é uma imunidade, né? Como é que é? Preservação do mandato. Preservação do mandato. Não é exatamente o que nós chamamos de imunidade. Tem imunidade. Mas posso jogar uma perguntinha nisso aí? Pois não. E do mandato passado? Responsabilidade do mandato passado. Seguindo seu exemplo da Dilma. Que ela fez... Aí também, veja bem, nós temos que pensar no mandato presente. Que reeleição deveria ser uma continuidade de mandato. Mas a questão né? é que, para este efeito, os atos, de acordo, inclusive, com o que já está sendo discutido, os atos que foram praticados no mandato anterior não têm pertinência com este mandato. Por eles, esses atos praticados no mandato anterior, ela não poderia ser responsável no curso do mandato. Atos que sejam crime. Mas depois poderia. Por exemplo, o ato que caracterizaria, por exemplo, um crime de responsabilidade, que não é um ato de... É um crime de responsabilidade, no termo da Constituição, praticado no mandato passado. Ela não poderia ser responsável por ele no mandato presente. Agora, um crime tipicamente praticado no mandato passado, durante o mandato passado, ela só poderá ser responsabilizada por ele ao término deste mandato. E é preciso frisar o seguinte, no caso de crime de responsabilidade, ele tem pertinência ao mandato. A pessoa só é responsabilizada por ele durante o mandato. Terminado o mandato, ela não tem responsabilidade a ser assumida, até porque quem julga o crime de responsabilidade, no caso do presidente da República, é o Congresso Nacional, por intermédio da Câmara, no juízo de admissibilidade de um eventual processo de impeachment, e o Senado Federal, no juízo final. Ok. A população agora vai ver como é complicado. É complicado. Não é fácil só querer que o Ministério Público faça ou que alguém faça. É complicado. Mas vamos simplificar? Vamos simplificar. Porque a minha função como professor lá é simplificar. Não, eu gosto de trazer a coisa para até para o telespectador entender. De fato, a presidente da República, criminalmente, o Procurador-Geral da República está coberto de razão. Entretanto, no processo, para abertura de um processo de impeachment por crime de responsabilidade, bastaria comprovar a omissão dela com relação aos desmandos na Petrobras, que começaram no mandato anterior, mas se estenderam até este. Não é? Então, e, além do mais, o processo de impeachment é um processo político.
que não pode ser revisto em juízo e que não precisa daquela prova de qualidade do processo criminal. É uma espécie de tribunal do júri que você pode condenar mais genericamente até politicamente. Tanto é verdade que o Collor foi condenado no processo de impeachment e absolvido no criminal. Ou seja, é fato que hoje não há como investigar ou processar criminalmente a presidente da República, criminalmente. Mas por crime de responsabilidade, processo de impeachment, a meu juízo, há condições de fazê-lo. O problema é, o Congresso aprovaria o processo de impeachment, não é? Precisaria de 2/3 da composição do Congresso, não é, para aprovação e também para a ação penal. Não é? Por isso que é tão difícil. Não é? E o processo do mensalão tinha 40 réus, mas não tinha 41, tinha 40. Por que ficou faltando um? Ficou faltando um porque não dava para mover aquela ação penal, porque precisaria da autorização de 2/3 do Congresso, que naquela época era impossível. E se tivesse posto esse né, o Alibaba e os 40 ladrões, naquela célebre, né, como é que é o nome? Eu até me esqueci. Enfim, o que ocorre é que nós não teríamos tido julgamento do mensalão. Interessante. O telespectador está acompanhando. Eu posso dar aproveitando o ensejo aqui. Nós temos que chamar os comerciais rapidinho, mas pode falar. Só o seguinte, se porventura, se tivesse um fato com o envolvimento do ex-presidente da República que o ensejasse a denúncia em face dele também no processo do mensalão, esse processo não teria sido julgado até hoje. Exato. Ele estaria ainda em processamento e o efeito pedagógico do julgamento do mensalão, inclusive com aquelas pessoas que estão presas lá hoje, que poderiam ter se servido, por exemplo, da delação premiada e naquele momento, não se serviram daquele momento, o efeito pedagógico do processo mensalão em condenar pessoas, elas estando presas hoje, faz com que, no processo atual, da Lava Jato, no Petrolão, pessoas que, vislumbrando a possibilidade de sofrer tanto quanto réus condenados mensalão, hoje cooperam com a justiça por delações premiadas. Me parece isso muito lógico, né? Esse efeito, digamos, pedagógico. Né? Agora, muito rapidamente, o Lula hoje, ou Fernando Henrique Cardoso, para não citar só o Lula, eles são cidadãos comuns, tanto quanto eu e o Raulino ali que faz o programa? Exato. Comuníssimos. Comuníssimos. Qualquer ex-presidente da República, ele é comum, deve ser processado, inclusive, criminalmente, se for o caso, lá na primeira instância de qualquer justiça. Ok. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate esta noite, chegando muitas perguntas aqui, a importância e o papel do Ministério Público na sociedade brasileira. Próximo programa, a polêmica do beijo gay. Eu quero mandar um abraço para um grande telespectador aqui, que é o Gaúcho, lá da Praça do Cruzeiro, lá da Casa Bela Decorações. É uma figura fantástica. Se você quiser fazer uma cortina de boa qualidade, manda lá para o meu amigo Gaúcho, que ele está há 39 anos no mercado. Gaúcho, um abração para você, você é um grande companheiro de luta ali pela qualidade da Praça do Cruzeiro. E também para meus amigos da República da Saúde. Você tem ali uma comida excepcional na República da Saúde, com pratos deliciosos e sem nenhuma utilização de gorduras. A República de Saúde, você se alimenta de forma nutritiva e saudável, sem peso na consciência. Um abraço para o Tony e todo o pessoal da República da Saúde. Vamos aqui pegar... a Rosana faz a pergunta aqui para o Dr. Walter Siqueira. Meu pai, Dr. Walter, é aposentado pelo Estado e o governador atual mexeu na aposentadoria das pessoas que recebiam um salário mínimo, mais os quinquênios. E o salário do meu pai agora é de R$400. Qual o fundamento para o governador poder ter feito isso? Alguém pode ganhar menos que o salário mínimo? Minha opinião, não. Ela tem que ver o que aconteceu, fazer uma consulta, obviamente, com a documentação que ela tem e buscar na justiça. Porque me parece que uma regra criada, ela vai dando um efeito cascata e nos mais, digamos assim, nos andares mais embaixo, explode como uma bomba, feito de qualquer jeito, enfim. Aí tem que buscar realmente o direito dela. Isso aí, aparentemente, está bem errado. Aqui, eu vou tentar resumir as perguntas aqui, mas algumas pessoas estão perguntando, doutor Rodrigo Lustosa, se os membros do Ministério Público eles são vinculados à OAB, eles precisam passar no exame da ordem, qualquer coisa do gênero, eles precisam ter carteira, precisam ter o número na OAB, não?
Não precisa. Passa no concurso. Carreiras diferentes. São carreiras diferentes. E desdobrando essa totalmente pergunta, e uma pessoa que sai, aqui tem o doutor Ailton Benedito e o doutor Fernando Krebs, se eles quiserem ficar ricos, porque no Ministério Público eles não ficam ricos, né? Os advogados ficam ricos. Estou certo, não? Falei bobagem, não? Certíssimo. Pouquíssimos. Pouquíssimos também. Eu não falei bobagem, não, né? Vocês me corrigem, eu sou leigo, posso falar o que quiser. Mas se eles quiserem, de repente, doutor Fernando Krebs, doutor Ailton, eu vou ficar rico agora. Se eles quiserem sair do Ministério Público e irem para advogar, o que eles vão fazer? Eles têm que prestar exame da ordem? Tem que prestar exame de Tem ordem. que prestar exame de ordem, como qualquer pessoa. Sim. Se não prestar, não podem advogar. Não pode. Tem que fazer uma quarentena, não? Tem. Hoje há a exigência de que a quarentena seja feita para juízes. Isso já foi objeto de discussão no nosso Estado, em função de profissionais da magistratura que imediatamente iniciaram já aposentados, obviamente, né? Não magistrados na ativa, mas é necessário, sim, a quarentena. Extensiva, penso eu, a membros do Ministério Público. Ok. A Juliana pergunta à doutora Ailton o seguinte, estou tendo um problema em relação à pensão, deve ser pensão alimentícia, ou pensão, né, do marido, ela é do setor sudoeste. É da competência do Ministério Público me ajudar nesse caso? Não é, a princípio, se for uma pensão relacionada a um direito de família, né, a situação é lá na Justiça do Estado. Né, se tiver que o Ministério Público intervir, será o Ministério Público Estadual, se tiver algum interesse de incapaz envolvido. Se for uma pensão relacionada, por exemplo, ao INSS, porque o INSS também paga pensões, no caso, a pessoa não envolvendo incapaz, ela tem que servir de um advogado ou da Defensoria Pública. Ok. O Messias Filho, do setor Moraes, Rosenval, já tem 36 anos do decretão feito pelo Willis Rezende. E o doutor Krebs não fez nada. Por quê? Eu sei de certo que o doutor Krebs gosta do Willis ou não gosta. Brincadeira, doutor Krebs. Só vendo, doutor Krebs, aqui o pessoal vai assim na veia. Né? O doutor Krebs, não o Ministério Público, é o doutor Krebs. Quando o Willis fez esse decretão, eu não era promotor. Quando Pedro Alves Camargo chegou no Brasil também não. Mas tem alguma coisa a ver com o Ministério Público, esse decretão? Olha, eu nem conheço esse decretão, porque eu não estava nem em Goiás, não era promotor. Isso ocorreu já tem uns 30 anos, imagina. Não dá desculpa não, doutor Krebs. O senhor tinha que pensar e fazer Foi alguma na demissão Foi na época, em 1982. Ele fez uma né? demissão em massa. Inclusive, 86. esse estigma de ter 82. feito essa demissão em massa, o Willis pagou caro por ele por muitos anos, né? Me parece que, 82, na época, 83. com as pessoas que eu converso, parecia que precisava ser feito. O Estado ainda está inchado, né? Tanto o Estado como a Federação, né? Uma característica Com infeliz, 39 ministérios, Deus me livre. uma característica Mas tem- infeliz do Brasil, né, que toda a máquina pública em todas as esferas está É que inchada, o né? apoio público no Brasil, ele é negociado, É. para não dizer comprado, né? Então você tem cargos enfim, para que tenha um apoio. Permita, Pois não. Rosenval, só voltar um instante para, diante de tantas perguntas dos telespectadores, e muitas delas voltadas para interesses individuais, veja a falta que a nossa comunidade sente de uma prestação jurisdicional capaz de atender às demandas individuais de cada um, de propor a ação que cada um deseja propor. A deficiência disso, penso eu, deve ser objeto de luta também do Ministério Público, né? Para que a Defensoria Pública tenha efetividade, possa atender essas tantas pessoas que dirigem dúvidas a dois excelentes representantes do Ministério Público, mas que deveriam, na verdade, ter acesso ao judiciário através do serviço público. Eu esclareço, na verdade, até pelas indagações feitas, que as pessoas referem-se a processos que estão em curso. Estão em curso na Justiça. Então, seguramente, essa pessoa está assistida por um advogado. Sem dúvida. Né? Então, nessa pessoa está numa situação até boa, Melhor do que a de outros considerando o tantos. grande número de pessoas
que não têm acesso à justiça porque não tem nenhum tipo de assistência jurídica, Verdade. seja por advogado, seja por intermédio da Defensoria Mas, Pública. doutor, acontece uma carência tão grande na população, seja de esclarecimento, esclarecimento jurídico, que eu estou querendo dizer, de acesso ao judiciário, de rapidez. Aquela telespectadora falando, meu processo já está há 1 ano e não tem solução. Para nós, 1 ano na justiça, infelizmente, é pouco tempo ainda. Pouco tempo, Então, verdade. eu acho que precisa de não só esclarecimento, mas realmente a defensoria, seja para esclarecer dúvidas, É verdade. fundamental. E esse prazo aí processual, a demora dos processos concluir no Brasil, muito se dá em função da sobrecarga das instâncias judiciárias, e essa sobrecarga ocorre sobretudo porque o Estado brasileiro, por suas 3 esferas, União, Estado e município, litigam demais. Por exemplo, nos tribunais superiores em Brasília, 2/3 dos processos em curso tem o Estado, né, por algum dos seus entes, num dos polos. Como litigante. Ou ativo Como ou litigante. passivo. Imagine isso aí, ocupando os escaninhos do judiciário em todo o Brasil. Eu O que nós temos acredito que fazer, na verdade, é o oposto, né? Hoje nós temos quase 90 milhões, cerca de 90 milhões de ações no Brasil, né? Uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, praticamente uma ação para cada 2 brasileiros. E por que existem essas ações? Porque existem descumprimentos de direitos. E quem é que descumpre esses direitos? O Estado, no sentido mais amplo do termo, a União, os Estados Sim. e os municípios, que deveriam cumprir a lei, não cumprem, e as grandes empresas, os bancos, seguradoras e etc., companhias telefônicas, enfim, que não cumprem. Não é? Então, o resultado disso é excesso de litigância. Não é? Isso é penoso, isso é péssimo para qualquer sociedade. Não é? Nós não podíamos ter essa situação. Não é? Nós tínhamos que ter o oposto, nós tínhamos que ter a resolução dos problemas. E quem tem que resolver o problema não é o Ministério Público, quem tem que resolver o problema é o Estado. E é um preciso- círculo, é um círculo. E é porque- preciso frisar o seguinte, que essa sobrecarga do judiciário leva a que o judiciário, por exemplo, e isso acontece também, replica-se no Ministério Público, para fazer frente a essa sobrecarga, é preciso expandir as estruturas, aumentar a quantidade de cargos. E aí você expande o quê? Expande o Estado, expande o custo desse Estado. litigiosidade. Você aumenta a litigiosidade, mas essa litigiosidade vai implicar aumento de custo da máquina pública, que, ao final, acabará gerando efeitos perversos para a população. É verdade. Mas, se me permite, o efeito perverso ele já existe também com essa pouca estrutura. Porque o que o judiciário poderia, com o exemplo, com a punição, vamos dizer, de responsabilidade civil, isso acaba gerando, como o doutor Fernando Quero falou, muitas empresas deixam de cumprir algum direito porque sabem que isso não vai para lugar nenhum. Vai demorar, não vai dar prejuízo. Aqui o Clécio Moreira, do setor Goiás, parabenizo o belíssimo trabalho do Dr. Krebs pela atuação dele, principalmente pelo caso Sinve, pois sou concursado. Eu estava pensando aqui, enquanto nós estávamos falando, às vezes no jornalismo acontece isso. Você termina o ano, eu falo, esse ano, graças a Deus, eu só fiz uns 15 inimigos e fiz mais uns 50 amigos. Por que isso? Porque quanto mais você atua de forma correta e quanto mais você faz a coisa contundente e exercita a sua profissão, mais você pisa no calo das pessoas que não querem isso, né? Então, eu fico pensando aqui no Dr. Krebs agora o seguinte, ele tem aqui várias pessoas, vamos supor aí, quantas centenas de pessoas que foram concursadas na Polícia Militar e que, com a extinção do CINV, vão poder entrar, mas, em compensação, tem 2.400 pessoas do CINV que certamente gostariam de dar um cascudo do Dr. Krebs. Então, eu estou brincando assim, mas veja bem, é preciso que a população entenda que as coisas litigantes que vão para a legislação, não é comparação talvez péssima, mas assim, numa partida, em alguma coisa, alguém perde e alguém ganha. No caso aqui, não tem esse negócio de empatou, né? Não vamos empatar o CINV com uma coisa. Então, evidentemente, as pessoas precisam entender que alguém vai ficar insatisfeito com a decisão. Né? Se fosse contrário, o pessoal concursado ia falar assim, doutor Krebs, aí o doutor Krebs teve uma derrota, parabéns e tal. É uma coisa complicada para você trabalhar. Mas certamente a sociedade ganha. Porque a lei tem que ser cumprida. Sim, não. Eu estou dizendo assim, das partes envolvidas, né, diretamente interessadas. Né? Eu, particularmente, resolvo essa questão sempre da seguinte forma. Lembro lá do Tribunal do Júri, né? O réu sabe quando ele é culpado, quando ele fez a coisa errada, né? E o réu, de um modo geral, ele aceita. Nem sempre, viu, doutor? Não, mas ele... Às vezes ele não A minha experiência, tem pelo menos, é que ele plena. aceita a acusação.
compreende o papel do promotor, pelo menos historicamente, Compreende bem. de modo geral, né? Sim, Claro, de sempre tem maneira as geral, exceções. sim. E eu vou dar um exemplo, e pegar de novo o caso do Petrolão. Não é? O senador, não quero fazer a defesa dele, Agripino Maia, não é? Qual foi a reação dele em relação ao pedido para investigá-lo por corrupção, etc. e tal? Vou me defender, vou prestar os esclarecimentos que a justiça pedir. Ponto. Qual foi a reação do Renan Calheiros, do Eduardo Cunha e do Fernando Collor? Foi de Atacar. atacar. Achincalhar. Né? Como Então, você- exatamente. Então, vejam que são reações completamente diferentes. Uma é uma reação civilizada, Sim. não é? E a outra relação autoritária, prepotente. Na minha experiência pessoal, a regra tem sido a racional. A exceção tem sido a outra. E Por me isso parece que eu não atuei contra o SINV, nesse caso, no exemplo da... Não é? Eu atuei em prol da Constituição e do interesse público. Claro. Não é? E se o SINV tivesse passado o concurso, ele estaria concordando com isso. É verdade. A Ana, senadora de Campinas, quero parabenizar o doutor Fernando Krebs, eu admiro muito o trabalho dele. O seu fã-clube tá bom. Doutor Fernando Krebs. Tem que chamar o doutor Fernando Krebs mais vezes. Todas as vezes que ele já veio aqui, o Ibope do programa vai lá em cima. A Neuza diz que toda pergunta assim, é muito difícil, doutor Ailton, é para passar para o senhor um consenso. É brincadeira. Não, esse assunto é tão árido que eu preciso brincar um pouquinho, porque ele acaba sendo assim, denso, né? Eu era funcionária pública e sofri um acidente de trabalho e tive que amputar um dedo e meio. Pois é. Fui exonerada e estou desempregada desde então. O Ministério Público pode ajudar nesse caso? Esse é um típico caso de um interesse individual, legítimo interesse individual, que deve ser buscado na forma adequada pelos meios adequados, no caso, assistência de um advogado ou da Defensoria Pública. E você não fique com nenhuma depressão, Neuza, porque de repente você pode se tornar presidente da República. Tem histórico de gente que perdeu o dedo e foi para frente e foi presidente da República, que é o caso do nosso ex-presidente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema Importância e o papel do Ministério Público na sociedade brasileira. No próximo programa nós vamos falar sobre a polêmica do beijo gay. Eu quero lembrar que a Pax Clínica é uma clínica psiquiátrica, um instituto de neurociências, que há 35 anos atende com excelência profissional e qualificação reconhecida em todo o país. Se você quiser entrar em contato com a Pax Clínica, o telefone é o 3282-7040. Um grande abraço ali para o doutor Salomão, que toma conta lá da Pax. Nós estamos no último bloco, Paulino. É isso que você está me dizendo? Nossa, eu nem sabia, foi tão rápido. Vamos ver se eu dou conta de responder as perguntas aqui com rapidez. Doutora Silvane, do Goiânia Viva, doutor Fernando Krebs, qual a possibilidade de aprovação da lei anticorrupção apresentada na Câmara? Bom, tendo como presidente do Congresso o Renan Calheiros, como presidente da Câmara Eduardo Cunha, eu acho que a possibilidade é muito limitada, né? Nós temos um Congresso, essa composição do Congresso é a pior da nossa história. É um Congresso extremamente conservador, muito ruim, e infelizmente tem piorado nas últimas eleições. É um Congresso eleito a peso de ouro, e que infelizmente não tem conexão mais com a sociedade, com o interesse público. Okay. Vou pegar um gancho aqui com o doutor Fernando. Na verdade, qual pacote anticorrupção, né? Porque o governo federal é useiro e vezeiro em fazer pacotes anticorrupção, quando ele, de alguma forma, está sendo cobrado pela sociedade. Este ano repetiu, mais uma vez, fazendo um pacote anticorrupção, no bojo do qual a única medida efetiva que está em vigor é, na verdade, o enfraquecimento da lei anticorrupção, que foi com base num decreto da Presidente da República, que permite, por exemplo, a celebração de acordos de leniência com as empresas envolvidas no Petrolão sem a intervenção do Ministério Público. Aqui o Agostinho Pedrosa, um abraço a todos, o programa está nota 10, parabéns. O Agostinho Pedrosa, para quem não conhece, grande pecuarista, é uma figura maravilhosa, ele produz o leite Quality, que é o único leite tipo A vendido no estado de Goiás, e faz um iogurte maravilhoso. Agostinho,
Sou seu fã. E Eu da tenho que sua mandar um esposa. abraço para ele, que é meu amigo. Seu amigo. O Agostinho, quem não é Agostinho, amigo do meu Agostinho? amigo. Tem pessoas que aqui em Goiás que são maravilosas. Agostinho é uma delas. E você amanhã me liga, Agostinho, que eu quero falar com você. E a aqui no programa. Rosângela também, que teve de aniversário agora no mês passado, em fevereiro. É verdade. O Gilberto, aqui do setor Bueno, para o doutor Ailton, bem rapidinho, doutor Ailton, que eu estou tentando entender todo mundo. O doutor Ailton, os postos de gasolina estão deitando e rolando na farra do combustível, explicitamente, combustível adulterado por aí. O Ministério Público pode intervir? Se sim, por que ainda não fez? Na verdade, o órgão, quem tem a competência imediata para fiscalizar os postos de combustível, por exemplo, sobre a qualidade do combustível, é uma agência nacional de petróleo. Que não faz. Que, na verdade, ela tem que cumprir o papel imediato e, na falha dela, eventualmente, o Ministério Público pode agir. Mas a cobrança imediata tem que ser dirigida à Agência Nacional de Petróleo, que é uma agência federal. Ok, o doutor Janus, do Jardim Planalto, para o doutor Walter Siqueira. Sou médico e tenho 4 anos que estou com processo de aposentadoria por insalubridade. E meu processo nunca foi julgado. Como eu posso resolver isso? Só tem um jeito, fazendo pressão pedindo para o advogado dele fazer uma pressãozinha, ir lá conversar com o juiz, porque é um procedimento que é comum hoje em dia. Se você ficar esperando só ser intimado, sinceramente, seu processo vai demorar um pouquinho mais. O direito à duração razoável do processo. Mas aí já passou também, né? 4 anos para uma sentença. Nem sempre, né? É difícil. Eu acho que aí tem que fazer uma pressão, porque infelizmente é a arma que sobra. Isso. O Gênesis Oliveira, de Trindade, minha esposa trabalhou na prefeitura, em cargo comissionado, foi despedida e a prefeitura não pagou a minha esposa. Como eu posso resolver isso? Também é um caso particular, mas o Ministério Público pode entrar no meio, não? Veja bem, se isso aconteceu só com ela deve buscar assistência de um advogado. Agora, se aconteceu, por exemplo, com um contingente de pessoas da prefeitura, essas pessoas devem, inclusive, solicitar a intervenção do Ministério Público, no caso aqui, o Ministério Público do Estado de Goiás. Doutor Krebs. O doutor Krebs tem que fazer chover lá na minha chácara, está chovendo pouco lá, doutor Krebs. Mas essas situações assim que as pessoas esperam muito, porque o Ministério Público também, eu não posso terminar o programa antes de esclarecer isso. O Ministério Público, na verdade, aciona o Judiciário para que haja. Mas se o juiz não acatar, por mais correto e plausível que seja a proposta do Ministério Público, estou usando termos que não são jurídicos, mas é isso mesmo. se ele propor uma ação e o Judiciário não aceitar, não tem nada mais que o Ministério Público possa fazer, a não ser reapresentá-la. Mas se continuar o Judiciário não aceitar, acabou. Não é isso? É assim? É O simples Judiciário é o final. É o final. O final da via crucis. Sim. Se o Judiciário não acolher a pretensão do Ministério Público ou de qualquer um, né, acabou. Acabou. Não tem o que fazer. Fica por ali. Então, aí, se a coisa não for a termo que as pessoas esperam, tem que culpar não o Ministério Público, mas sim o Judiciário, né? Ou não. Vamos falar do Judiciário, mas talvez a legislação, A legislação, que não né? permite que, enfim, que alguma coisa seja levada a termo no próprio Judiciário. Você acha O juiz não está inventando. A função do juiz não é inventar uma lei, não é fazer cumprir qualquer coisa à força. Tem que cumprir a lei. Porque, afinal de contas, existem muitas leis no Brasil outorgando direitos irrealizáveis. Sobretudo, como prestador desses direitos, o Estado. Eu cito o exemplo clássico. Está lá na Constituição que saúde e direito de todos é dever do Estado. Mas nós sabemos que a saúde pública no Brasil está aí uma coisa absurda, né? Está na UTI, saúde pública no Brasil está na UTI, e apesar da Constituição dizer que saúde e direito de todos é dever do Estado. Agora, doutor Fernando Krebs, a população, vamos pôr só Goiânia. Goiânia, eu sou do tempo, talvez a maioria de nós aqui, que Goiânia tinha 260 mil habitantes. Não, eu já sou bem depois disso. Não, para com isso. Que o doutor veio do Sul, ele chegou, mas ele na não quer idade, falar. não, é o tempo que veio. Mas sim, a Goiânia tinha 300 mil habitantes, 400 mil habitantes. Repentinamente, Goiânia tem mais de 1 milhão. Sim, Não é? isso. Me parece que, por exemplo, não acompanhou o número de pessoas do Ministério Público, ou das pessoas que lidam, não está acompanhando ou não tem uma Mas eu regra. acho que o problema não é esse. Nós até crescemos. Quem não cresceu foi a polícia que diminuiu. Sim. A Polícia Militar e a Civil. O Judiciário e o Ministério Público cresceram. Nós acompanhamos. O problema é que o poder público ficou pior.
poder público for. Agora, sob o ponto de vista de investigação, rapidinho, que está falando que tem 3 minutos. O Ministério Público, o processo de investigação do Ministério Público é o mesmo, por exemplo, de um policial. O Ministério Público vai lá na casa do sujeito, olha lá e pergunta, conversa com o vizinho. É assim que investiga? Quando fala que o Ministério Público investiga, me parece assim que precisava explicar. Não é assim. Não é exatamente a mesma coisa, até porque a gente não tem a mesma formação. O que a gente faz são os PICs, né, que são procedimentos de investigação criminal, nas hipóteses em que a polícia não age ou não atua por alguma razão, né, e basicamente envolve o andar de cima, né, que é o crime colorima. Ok. Bom, doutor Ailton, muito obrigado pela sua bondade de estar aqui, em respeito aos telespectadores da TBC Cultura. Doutor Fernando Krebs, sempre muito solícito conosco aqui, todas as vezes que nós pedimos, o senhor esteve aqui esclarecendo a população. Doutor Walter Siqueira, grande advogado, meu amigo. Poderia só mandar um abraço para um grande promotor de justiça, Ilani Camapum, um companheiro, um amigo, um lutador pelo bem da sociedade goiana. Tá. Como o Fernando Krebs aqui também. Perfeitamente. Colega. Doutor Rodrigo Lustosa Vitor, que é lá da OAB, a OAB sempre uma parceira muito grande deste programa. Obrigado. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Nós falamos aqui neste programa, hoje, sobre preceitos legais, sobre a lei, e as pessoas sempre pensam na morosidade da justiça brasileira, na dificuldade que a gente tem de obter justiça. Agora, pense no que eu vou te falar. Se cada cidadão fizesse sua parte, educando os filhos para respeitar uns aos outros, para respeitar leis de trânsito, respeitar seu vizinho, respeitar a comunidade, fazer o que é certo, o que é ético, nós vamos estar contribuindo para que nós não precisamos tanto recorrer à lei. Porque o que acontece com o excesso de coisas que ficam ali entupindo a legislação? É justamente somos todos nós da comunidade que, de uma forma ou de outra, agimos de uma maneira que nós vamos maltratar o direito do outro. Então, se nós pudermos seguir aqueles preceitos cristãos muito básicos, que não faça ao outro que você não queira que você faça a si mesmo, nós vamos desafogar a justiça. Me parece que é simples assim. Eu vivi em vários países e todos os países que eu percebi que as pessoas respeitam mais uns aos outros, a legislação flui melhor. Então, este é um grande caminho para a sociedade brasileira. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.